Você acha que a sua empresa está segura porque ela nunca sofreu um ataque cibernético? Talvez seja a hora de você começar a rever esta confiança. Com o avanço da tecnologia, os cybercriminosos estão cada vez mais rápidos, mais sofisticados e em busca de empresas de todos os tamanhos. O que de primeiro era só grandes empresas, agora todas as empresas estão na mira dos cybercriminosos. E quanto a sua empresa realmente deve investir para a defesa cibernética, para se proteger de possíveis ataques e até mesmo evitar prejuízos milionários? Não existe nenhuma defesa 100% segura, mas não ter nenhuma defesa é muito arriscado para a sua empresa. Mas se você tem dúvidas, fique até o final e eu vou te mostrar os principais erros na hora de calcular este investimento para a sua empresa. Mas aí você me pergunta, por que investir em defesa cibernética? Infelizmente, muitas vezes o custo de um ataque vai além do pedido de um resgate. Muitas vezes ela pode destruir a confiança e a reputação da sua marca. Você sabia que até 60% das pequenas empresas fecham as portas até 6 meses após receberem um ataque cibernético? Então você pode perceber que vai muito mais do que um simples ataque. E aí você pode se perguntar, mas como eu sei que um ataque desse vai acontecer? Infelizmente, nos dias de hoje, nós trabalhamos pensando não se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E a partir dessa perspectiva, nós começamos a desenhar cenários de proteção individual para cada cliente. Porque os hackers, muitas vezes, eles vão cobrar um resgate ou até mesmo alguma solicitação que eles vão fazer para a sua empresa baseado no potencial que a sua empresa tem. E aí, em cima disso, eles vão definir um orçamento para você. Um erro muito comum que as pessoas cometem é pensar que, se nada aconteceu hoje, a minha empresa está segura. Isso é uma ilusão, porque muito não se sabe, mas os criminosos, eles estudam uma empresa, eles analisam ela até por meses antes de definir o ataque e definir também um resgate que eles podem cobrar pelo seu dado ou por alguma outra informação. E muitas vezes o valor cobrado, ele não é sobre o prejuízo que a sua empresa pode ter, mas sim o quanto a sua empresa pode pagar. Mas calma, que eu já vou te falar um pouco mais sobre os cálculos de investimento para cada empresa. Infelizmente, no passado, muitas empresas calcularam esses valores baseado em dicas espalhadas pela internet, que dizia de 1 a 2% do faturamento anual de uma empresa deveria ser destinado à segurança cibernética. E nesse ponto eu vou pedir a sua atenção. Investimento em ciberdefesa ou investimentos em defesa para ataques cibernéticos não pode ser considerado aqueles investimentos corriqueiros. Este investimento deve ser destinado a ferramentas e ações para defesa cibernética. Pensando sobre isso, vamos voltar ao vídeo. Algumas empresas são muito mais sensíveis a ataques cibernéticos do que outras. Empresas que guardam projetos, empresas da área da saúde, empresas que têm muita informação comercial, valores de produtos agregados, que esses valores são guardados e as informações estão guardadas em ações digitais ou em ativos digitais, em nuvens, e-mails, servidores. Essas empresas são alvos fáceis para iniciação de estudo, ou seja, os criminosos preferem alguns tipos de empresa, porque eles sabem que nessas empresas eles têm mais arquivos guardados. Então, alguns segmentos têm mais sensibilidade porque também tem mais ativos digitais guardados. Por exemplo, uma loja de material para construção tem menos dados guardados em
nuvens ou em e-mails do que uma empresa que faz projetos, do que uma empresa que trabalha com dados de paciente, dados de construção, informações sigilosas sobre propostas, sobre orçamentos. Você começa a perceber que alguns segmentos são mais sensíveis do que outros. E, obviamente, empresas que são de segmentos que elas têm mais dados guardados, mais informações sensíveis, elas vão precisar ter um olhar mais atencioso e de mais estudo do que uma empresa que às vezes praticamente nem usa dados em sistemas o dia todo. Você deve considerar também o tamanho dessa empresa. Não olhar só os dados sensíveis, mas olhar também o número de funcionários que acessam esses dados sensíveis, que transitam com e-mails, com arquivos em nome desta empresa. Isso nós chamamos de superfície de ataque. E eu vou te explicar em poucos segundos sobre o que é superfície de ataque. Mas aqui no nosso canal nós temos um vídeo onde eu só falei sobre isso. Então não deixe de conferir. A superfície de ataque é todo aquele ponto de contato que dá acesso a alguma informação ou algum dado sigiloso da sua empresa. Isso pode ser um roteador, um acesso de Wi-Fi, pode ser um computador, um celular, uma conta de e-mail, uma pasta em nuvem que foi compartilhada. Todos esses pontos fazem parte da superfície de ataque. Agora, nós temos um ponto muito importante da superfície de ataque. Isto mesmo, nós falamos de ativos tecnológicos, mas tem um elemento fundamental, que é os colaboradores. Eles são peças-chave nessa superfície, pois muitas vezes eles que dão e fazem o acesso a essa superfície. Eles que manipulam os dados, modificam, enviam e recebem informação todos os dias. E eles também são alvos dos atacantes. Mas não é só isso. Eu vou te mostrar um pouco mais sobre como proteger esses riscos e pontos sensíveis. Muito além de você usar ferramentas tecnológicas como firewalls, EDR, XDR, backup, antivírus, enfim, muitas tecnologias, você deve entender que proativamente essas ferramentas precisam ser monitoradas. Não é uma ferramenta que você compra e ninguém olha aquilo, ninguém estuda aquilo, ou até mesmo uma peça que foi comprada e deixada lá na sua empresa. Outro ponto importante é você treinar a sua equipe, pois os erros humanos são uma parte fundamental para que esses ataques iniciem. Então você tem a parte tecnológica e você também tem a parte humana, que deve ser cuidada para que cada parte seja identificado as vulnerabilidades e que seja estudado caso a caso como que vai ser protegido. Você começa a perceber que aquela conversa que você faz num cafezinho informal com um funcionário, com um colaborador, e naquele bate-papo você faz algumas perguntas, você começa a entender como que aquele departamento funciona, o que pode ser melhorado ali, e aí sim criar novas estratégias para aquele departamento. Você percebe que simplesmente olhar e definir 1%, 2%, 3% ou até empresas que investem 6% ou X% a mais do que a outra para proteger um departamento ou para proteger uma empresa, às vezes é muito superficial essa conta. Então, volte esse vídeo, olhe os pontos que eu falei, comece a analisar quantos pontos de superfície de ataque você pode ter na sua empresa, quanto de dado sensível você pode ter na sua empresa e comece a calcular um valor real. Busque uma ajuda profissional e comece progressivamente esse investimento. Mas não pare, porque a tecnologia que funciona hoje, amanhã não funciona, ela se torna obsoleta, então ela precisa ser trocada. E uma coisa muito importante, se você quer receber informação que muitas vezes não é postada aqui nas nossas mídias, se inscreva na nossa newsletter, porque nela nós mandamos informação que muitas vezes não pode ser aberta e você pode receber aí no seu e-mail gratuitamente e ter acesso a cada dia mais informação para manter a sua empresa mais protegida e mais segura. Até o próximo vídeo.